Olá pessoal do canal What Entretenimentos. Hoje, no Memórias em Cartaz, nós vamos entrar numa das histórias mais fascinantes da Avenida São João. Uma história que mistura glamour, modernidade, guerra, filmes clássicos, Mazzaropi, decadência, abandono e esperança. Você está prestes a conhecer a trajetória completa de um dos cinemas mais importantes da história paulistana, o monumental Ufa Palácio, que depois se tornaria o famoso Arte Palácio. Pois é, pessoal, vocês já passaram na Avenida São João, no centro de São Paulo, e repararam num prédio enorme, bonito e completamente abandonado? Pouca gente sabe, mas por trás daquela fachada existente e aquelas placas na frente existe uma das histórias mais incríveis e surpreendentes do cinema brasileiro. Por isso hoje eu vou contar como um cinema nascido da poderosa UFA, a mesma Alemanha expressionista que revolucionou o cinema europeu, virou o lendário Arte Palácio, palco de estreias com celebridades, a casa do Mazzaropi para lançamento de filmes e depois cair em decadência, desaparecer como um fantasma urbano. E então, vamos lá para mais essa história. Vamos começar com o surgimento dos palácios cinematográficos e o papel da arquitetura. Nos anos 30, o cinema deixava de ser apenas arte e diversão, virava espetáculo, não só na tela, mas no edifício, no ambiente, na experiência. Nasce no Brasil a tendência dos palácios cinematográficos, salas grandiosas planejadas para oferecer conforto, imponência, espetáculo desde a chegada. Estes cinemas reconfiguravam a relação com a rua, com o urbano, entrada nobre, marquises, fachadas projetadas para causar impacto. Entre os arquitetos que abraçaram essa ideia surgia um nome de peso, Rino Levi. Ele via no cinema uma oportunidade de unir a vanguarda da arquitetura moderna com a ambição de criar espaços culturais de projeção. Foi Rino Levi quem desenhou um dos mais emblemáticos que estamos falando hoje, Ufa Palácio, inaugurado em 1936 na Avenida São João. Um cinema-palácio que marcaria para sempre a paisagem cultural e urbana da cidade. A concepção de Levi ia além da tela, pensando em acústica, visibilidade, circulação, escadas, acesso a entradas, cada detalhe projetado para gerar impacto e conforto. A arquitetura, neste contexto, deixava de ser coadjuvante e virava parte essencial da experiência cinematográfica. Assim, os palácios cinematográficos não eram só para ver filmes, eram lugares de projeção do imaginário urbano, a articulação entre cidade, cultura e construção. E o Ufa Palácio, idealizado por Rino Levi, personificava essa ambição. Por isso, esse contexto histórico e arquitetônico nos leva direto à criação do Ufa Palácio, uma obra de vanguarda que traduziu o espírito modernista de sua época, que redefiniria para sempre o que era ir ao cinema em São Paulo. Aqui entramos nos detalhes do cinema propriamente dito, na sua arquitetura, construção e inauguração. O Ufa Palácio foi erguido em 1936, financiado pela gigante alemã Universum Film AG, UFA. Sob o traço de Rino Levi, o projeto evitou as volumetrias pesadas típicas das salas de projeção da época. Nada de empenas monumentais voltadas diretamente à cidade. Em vez disso, ele posicionou o edifício de modo que a sala de projeção ficasse escondida, criando uma interface elegante com a Avenida São João, colunas curvas iluminadas, entrada imponente, marquise convidativa. Tudo pensando para encantar logo que chegasse, muito antes da projeção começar. A sala tinha capacidade para 3.120 espectadores, 1.860 na plateia e 1.279 no balcão. Bem quebradinho, né? Não era número redondo. Um dos maiores cinemas da América Latina
à época. A preocupação técnica era grande: visibilidade, acústica, conforto, acesso facilitado, cada detalhe de arquitetura e engenharia pensado para que o público tivesse uma experiência elevada. Além disso, o edifício tinha um uso misto. Por cima da sala de cinema havia um hotel. Não era exatamente da sala de cinema. Na parte frontal havia um hotel, também projetado por Rino Levi, integrando lazer, hospedagem e cinema no mesmo lugar. A estreia aconteceu em 13 de novembro de 1936, com o filme alemão Boccaccio, inaugurando um novo capítulo para o cinema paulistano. O UFA Palácio, portanto, não era apenas um cinema, era um verdadeiro palácio de projeção. Uma obra moderna, ambiciosa, que unia arquitetura, técnica e arte, e anunciava uma nova era para o público e para a cidade. No dia 6 de novembro de 1936, no jornal Correio Paulistano, saiu o seguinte artigo: muito próxima à fase inaugural do UFA Palácio. O senhor Willem Meiden, diretor do UFA de Berlim, além de outras notáveis personalidades do cinema europeu, estará entre nós dentro de poucos dias para assistir à inauguração do UFA Palácio, a julgar pela extraordinária simpatia e interesse do público paulista em torno do moderno cinema. Constituirá, por certo, o acontecimento proeminente da cidade na próxima semana, e fazendo jus ao refinado espírito artístico do público paulistano. E chegou o dia da inauguração, todos na expectativa, e vejam o que os artigos diziam. Será hoje, enfim, a esperada inauguração do UFA Palácio. O anseio e expectativa do público é justificável, porquanto o UFA Palácio veio preencher uma lacuna que se verificava em matéria de grandes cine-teatros. O edifício, cuja fachada é imponente, nada deixa a desejar na parte interna. As acomodações dos espectadores, a acústica, as decorações, o sistema de ventilação e muitos outros detalhes tecnológicos foram estudados cuidadosamente, de maneira a dotar São Paulo de uma magnífica casa de diversões à altura de seu surto progressista e moderno. Várias personalidades do alto mundo cinematográfico vieram especialmente a esta capital para participarem da inauguração do UFA Palácio. A estreia será com Boccaccio. E no dia seguinte, como é que repercutiu a inauguração? A enchente de ontem na inauguração do UFA Palácio, a Avenida São João, demonstra o jubola e o entusiasmo com que o público paulistano sabe receber e apreciar os grandes empreendimentos. O UFA Palácio pode ser afirmar, sem receio de contestação, uma magnífica casa de diversões à altura de Progresso de São Paulo. Boccaccio, o filme de grande metragem escolhido para a estreia, é um trabalho que agrada, já que a arte com que é interpretado pela música clássica e inspirada nos mais puros romantismo, com um enredo interessante cheio de cenas imprevistas em que há de tudo. O programa Arte foi feliz na película para a estreia. Boccaccio, que revela em seu elenco nomes conceituadíssimos no cinema alemão. E por que o UFA vira Arte Palácio? Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, o mundo mudou e o cinema também. A presença da marca UFA associada à Alemanha começou a ficar politicamente delicada. Num contexto internacional tenso, era preciso reposicionar. O UFA Palácio, então, é rebatizado como Arte Palácio, surgindo entre 1939 e 1940. A mudança não foi apenas de nome, foi simbólica, cultural. Representava o cinema adaptado à realidade brasileira. Na tradição, o cinema se reinventa, deixando para trás seu vínculo estrangeiro e abrindo-se para o público nacional, num momento de reconfiguração social e cultural
no Brasil. E aí a gente entra na era do ouro do Arte Palácio, porque com o novo nome e a nova gestão, o Arte Palácio ganha força no circuito paulistano, administrado por exibidoras brasileiras, entre elas a tradicional Companhia Cinematográfica Serrador. O cinema passa a integrar um circuito robusto de exibição. O palco se torna rotina para estreias importantes, eventos glamurosos, sessões de gala. O Arte Palácio se afirma como sala de prestígio, disputando com outras grandes casas da cidade. Distribuidoras nacionais e internacionais escolhem o Arte Palácio como local de lançamento. A marquise, as colunas iluminadas e o hall imponente, tudo voltado para as primeiras impressões impactantes. Era o cinema como evento, experiência, espetáculo além da tela. E agora vamos falar também da Era Ouro do Arte Palácio, vinculado ao Mazzaropi, que muita gente já sabe, mas também muita gente vindo aí que não sabe dessa história. O Arte Palácio não vivia só de glamour europeu, ele também abraçava o cinema popular brasileiro. Com o tempo, os filmes do grande ícone nacional, Amácio Mazzaropi, começam a lotar as sessões. O Arte Palácio se transforma em um dos principais palcos de lançamento dos filmes dele. Muitos estreavam ali, com um público apaixonado e fiel. Em um de seus lançamentos, inclusive, ao convite do Silvio Santos para falar. São Paulo vibrou na sua data máxima. Homenageando a fundação da cidade, a Pan Filmes ofereceu, como fazem todos os anos, a sua mais recente produção, O Puritano da Rua Augusta. Grande massa popular impediu o trânsito na Avenida São João para ver e aplaudir os artistas e convidados que compareceram no Cine Arte Palácio. Foi nessa fase que o cinema conseguiu unir prestígio, estrutura sofisticada, identificação popular, luxuosidade e brasilidade convivendo lado a lado. Uma combinação potente e memorável. Mas, infelizmente, como muitas histórias grandiosas, o tempo também traz transformações difíceis para o Arte Palácio. Com o declínio do centro da cidade, a migração do público para subúrbios e shopping centers e o surgimento de novas formas de exibir cinema, o Arte Palácio começa a perder a força. Nos anos 70, a grande sala, antes para 3.120 pessoas, é dividida em duas salas menores, Sala São Paulo e Sala São João, numa tentativa de adaptação à nova realidade de público e mercado. A grandiosidade se enfraquece, a experiência muda. O cinema já não era mais aquele palácio de glamourosas estreias, era uma estrutura tentando se manter num cenário diferente. Já na década de 80, Mazzaropi já estava lançando seu último filme e também faleceria em 81. A crise se aprofunda e a derrocada final. Na década de 1980, o Arte Palácio abandona a programação comercial tradicional e passa a exibir filmes pornográficos, algo que marca uma guinada simbólica e estrutural. Difícil de imaginar, não é? A deteriorização do entorno urbano, o esvaziamento cultural do centro, a concorrência dos novos cinemas em centros comerciais, tudo colaborava para que o Arte Palácio perdesse de vez seus status. A decadência, então, não é só física, mas simbólica. Um ícone do cinema paulistano se perde pouco a pouco. E vamos à parte mais triste e real. O fechamento do cinema. Era o fim de uma era. Em 2012, após um longo processo de desapropriação, o cinema fecha de vez e o gigantesco prédio se torna abandonado por preconceitos e desinteresse. Apesar de existir o tombamento, o edifício permaneceu sem uso, sem manutenção e com muitas áreas deterioradas. A parte superior do antigo hotel que acompanhava o cinema foi desapropriada. Por dentro, há quem diga que ainda restam fragmentos da decoração original, mas o abandono e o descaso colocam em risco até mesmo o que sobrou. O cinema está lá, fechado, lacrado, sem ninguém entrar
ou usar. E esse foi o destino do Arte Palácio, um cinema que nasceu luxuoso, moderno, ambicioso, que viveu glórias de gala, abraçou o cinema nacional, lutou com Mazzaropi, mas viu o tempo passar, viu a cidade mudar, viu o público desaparecer. Hoje ele está ali, imóvel, silencioso, esquecido, coitado, chorando as mágoas e esperando que toda a parte que nasceu luxuoso, moderno, venha a reaparecer. Ele está lá como um gigante adormecido, testemunha de uma era dourada do cinema de rua em São Paulo, mas sua história não deve ser apagada. Pelo contrário, deve ser lembrada, deve ser reconstruída. Por quê? Se quisermos, podemos um dia reacender essas luzes e que tenha, sim, interesse público e privado para que isso aconteça e que a gente venha novamente fazer um novo vídeo de uma nova reinauguração de um cinema glamouroso, trazendo de volta toda uma riqueza cinematográfica e histórica e de patrimônio. Aqui é o canal What Entretenimentos, falando para você das memórias em cartaz. Espero que vocês tenham gostado dessa história do Arte Palácio, que é sempre lembrado pelas pessoas que amam o cinema. E que não fique só em memórias em cartaz, e que ele vire realmente um cartaz atual dos dias atuais. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.